Olá, tudo bem? Vamos continuar falando dos conceitos do Durkheim acerca da sociedade, tá bom? Hoje a gente vai falar de solidariedade social. O que vem a ser essa solidariedade social? Então vamos lá. A solidariedade social, ela é a integração e união entre os membros de uma sociedade, né? Solidariedade social, o que faz com que a gente se comporte da maneira correta dentro da sociedade, o que faz com que nós, enquanto indivíduos, nos comportemos de uma forma que não levamos a sociedade ao caos, né? Que cada um cumpre a sua função social. Cada indivíduo, segundo Durkheim, tem uma função social. E a gente cumpre essa função por quê? Né? Isso é um estudo, uma das partes que o Durkheim estuda da sociedade. Por que a gente cumpre essa função social? O que nos leva a isso? Estudando diferentes sociedades em diferentes períodos históricos, ou às vezes até no mesmo período histórico, mas em diferentes locais, ele percebeu diferenças nessa sociedade, nessa solidariedade social, nessas sociedades diferentes. E aí ele dividiu em sociedades mecânica, solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, que a gente vai ver então o que é essa divisão. Primeira obra dele que ele fala sobre isso data de 1893, se chama A Divisão Social do Trabalho. Então ele vai colocar o trabalho aí como das funções sociais. Aí vamos falar primeiro da solidariedade mecânica. Eu coloquei aqui aquela que caracteriza as sociedades pré-capitalistas, nas quais há um baixo ou nenhum grau de consciência individual, uma vez que predomina em termos de coesão social uma consciência coletiva que controla a sociedade. Então, quando ele fala em sociedade mecânica, ele está falando de uma sociedade simples. Onde que vai predominar esse tipo de solidariedade? Numa sociedade mais simples. Por exemplo, na sociedade feudal, onde a gente tinha classes sociais bem claras, né? Então, há o clero, os servos, os nobres, né? E os servos, então, bem simples, é isso e pronto, acabou. Se acontecesse alguma coisa em um feudo, pouco ia interferir em um outro feudo, coisa bem diferente da atualidade, né? Da sociedade atual. Outro exemplo de solidariedade mecânica seria numa sociedade indígena, por exemplo. E quando ele fala que consciência individual, quase nenhum grau de consciência individual, ali o que predomina é a consciência coletiva. Então, tudo é de forma tradicional. Eu aprendo aquilo que vem passado de geração em geração e eu sou daquele jeito porque a sociedade quer que eu seja. Em uma solidariedade mecânica, há pouco demonstração de individualidade, né? Os indivíduos, eles agem de forma mecânica, como o nome mesmo fala, né? Uma solidariedade mecânica é aquele que você age de forma mecânica, como se você fosse obrigado a cumprir aquilo por uma questão de tradição. E à medida que a gente vai pós-revolução industrial, que a gente vai evoluindo as sociedades e que a gente vai mudando o nosso sistema econômico, o Durkheim vai apresentando para a gente também um outro tipo de solidariedade, que já foge dessa questão tradicional de você ser obrigado a cumprir sua função social. Mas a gente continua cumprindo, pelo menos a maioria dos indivíduos, a sua função social. E o que nos leva a continuar cumprindo, né, essa função social, mesmo com as mudanças na sociedade. Então vamos ver o que ele fala sobre solidariedade orgânica, que seria característica das sociedades mais complexas. Então, principalmente o século XVIII, após a consolidação do capitalismo, quando a gente tem
uma sociedade mais complexa. E aí ele vai, quando ele usa esse termo orgânico, ele realmente está se comparando a um organismo vivo. Porque, não sei se vocês lembram lá nas primeiras aulas, eu falei para vocês que para o Durkheim, a sociedade ela é um organismo vivo. Ela se comporta como um organismo vivo. E aí a gente tem as funções, cada indivíduo tem a função diferente de manter esse organismo saudável, em ordem e funcionando. E aqui o que fala de solidariedade orgânica? É o que caracteriza uma sociedade capitalista, pois há uma ampla divisão de tarefas e funções, o que leva a uma grande interdependência entre os indivíduos em termos econômicos, tecnológicos, mas acima de tudo, moral. No caso da solidariedade orgânica, a função social ela é exercida por questão de interdependência. Então, eu preciso exercer minha função social porque a sociedade depende do trabalho dos indivíduos. Então, os indivíduos são peças dessa sociedade que funciona como um organismo vivo. Então, aqui eu não sou obrigado por uma tradição. Aqui o individualismo ele vai também aumentar. A demonstração de personalidades diferenciadas na sociedade orgânica é bem mais clara que na sociedade mecânica, né? E aqui a gente vai ter uma interdependência maior em relação à função social. É uma sociedade muito mais complexa, que embora o individualismo ele pareça ser muito mais forte do que na mecânica, né? Porque aqui a gente, no capitalismo, é muito trabalhada essa questão do individualismo, ao mesmo tempo, é um individualismo interdependente, né? Porque a gente precisa um do outro, um indivíduo precisa que o outro cumpra a sua função social. Então, é uma dependência entre indivíduos que faz com que a gente funcione e a sociedade não entre em colapso total, tá bom? Então, era isso. Sempre lembrar que solidariedade mecânica está ligado a organizações sociais mais simples e solidariedade orgânica está ligada a organizações sociais mais complexas, tá bom? Qualquer dúvida podem entrar em contato comigo, eu estou à disposição de vocês. A atividade vai ficar na plataforma do Google Forms, tá? Vocês vão receber o link. Qualquer dúvida, entre em contato.